Oi gente, tudo bem? Tô aqui testando um novo formato aqui no nosso cenário. Tô dando uma reformada aqui no escritório, espero que vocês gostem. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem sério, eu diria. Na verdade, me prejudicou muito no começo e eu sei que várias pessoas também foram prejudicadas com essa falta de conhecimento mesmo, né? E por mais que eu fale muito, né, do desenvolvimento mediúnico, que realmente é algo muito natural e que é algo que não precisa ser assustador, não precisa ser algo que vai aumentar a sua mediunidade, que vai te fazer mal, aumentar de um jeito ruim, né? Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo sobre um desenvolvimento mediúnico com uma orientação, né, com alguém que vai te guiar. Porque muitas vezes a gente acha que está desenvolvendo, acha que está fazendo ali o que tem que fazer e na verdade a gente está só se prejudicando e aumentando ali aquela situação prejudicial. Assim como, por exemplo, você vai fazer uma reeducação alimentar e começa a incluir na sua dieta um monte daquelas coisas de mercado, de pacote que não faz bem pra sua saúde, mas você acha que tá arrasando, né? Porque tá emagrecendo. Então é meio que isso, assim, sabe? Porque tá dando resultado. Então a gente sempre tem que analisar muito bem o que a gente tá fazendo pra nós e como que isso vai ajudar ou não a gente. Então hoje esse vídeo aqui assim, compartilha muito com quem você conhece que pode estar passando por essa situação, para que não passe pelo mesmo que eu passei, pelo mesmo que muitos dos meus alunos passaram, né, antes do desenvolvimento mediúnico comigo, ou com o despertar da mediunidade. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a abertura do terceiro olho, né, e mais do que isso, tem pessoas que levam o terceiro olho mais pro lado da intuição, né, da sensibilidade, dessa conexão, que é o lado que eu gosto de levar o terceiro olho, né, a abertura do terceiro olho. Mas algumas pessoas também levam essa abertura do terceiro olho para um lado mais de clarividência, né, e para você enxergar os espíritos e ver e tudo mais. E aí eu quis trazer esse assunto pra gente abrir um pouco mais a cabeça. Eu já vi também não só sobre clarividência, mas também sobre começar a fazer muitas técnicas de estímulo, começar a tentar realmente estimular essas manifestações, às vezes até com, sei lá, projeção astral, ou outros tipos de estímulos, né, que acabam te prejudicando. Existem dois aspectos assim sobre a mediunidade que você precisa entender. O primeiro é, a mediunidade, né, a real mediunidade não é aqueles sintomas que você conhece, né? Então, por exemplo, eu gravo um vídeo aqui e falo, sintomas de mediunidade. Esses sintomas, eles não são a mediunidade. Então, ouvir zumbido no ouvido, ver vultos, ver, sei lá, aquelas situações, ter paralisia do sono. Alguns desses sintomas, assim, não são a mediunidade, né? A mediunidade, ela é a nossa conexão com o plano espiritual, que a gente pode ter tanto de uma forma agradável quanto de uma forma desagradável. O que o desenvolvimento vai fazer para você? Ele vai te ajudar a ter uma vivência da mediunidade de uma forma muito mais agradável e muito mais útil, né? Até algumas pessoas têm medo do desenvolvimento mediúnico, porque, ai meu Deus, eu vou aflorar, já tá ruim, vai ficar pior. E não, na verdade, tá ruim porque você não está desenvolvido. Você não sabe lidar com essas energias, você não sabe lidar com essa intermediação que todo mundo tem, né? Então você precisa aprender a lidar, entender o que está acontecendo com você, entender os seus limites, e aí sim, naturalmente, a sua mediunidade vai sendo desenvolvida e você vai conseguindo trabalhar com ela da melhor forma. O que acontece? Muitas pessoas acham que mediunidade são os sintomas e as manifestações. Isso é mediunidade. Então o que eu vou fazer? Eu quero desenvolver minha mediunidade. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver tudo isso. Eu vou abrir o terceiro olho, eu vou fazer exercício para enxergar espírito, eu vou fazer exercício para psicografar assim do nada. Enfim, a pessoa sai fazendo de tudo e aí acaba se prejudicando, que foi o meu caso. E até hoje eu tava conversando com algumas alunas lá do Despertar da Mediunidade, lá no nosso grupo, e elas estavam falando sobre como elas começaram a fazer alguns exercícios antes, né, de conhecer o desenvolvimento sério e real. Começaram a fazer alguns exercícios e piraram a cabeça, assim, piraram na batatinha, começaram a ter muita coisa, muita manifestação, e aí ficaram prejudicadas,
né? E até uma delas usou uma palavra que eu achei muito interessante, que quando você não tem o direcionamento, pode ser um processo muito traumático, porque você vai aumentar algo que já estava ruim, ou que mesmo que não tivesse, você vai aumentar de uma forma desordenada e sem nenhum tipo de controle daquilo, e não vai saber lidar com o resultado daquele, né, dessa atitude. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado e compreender essa diferença, né, do que é abrir o terceiro olho, abrir a clarividência e o que é um desenvolvimento mediúnico sério. E aí quando o médium começa a buscar aflorar, né, começa a buscar vivenciar isso. Eu, por exemplo, eu ficava numa sala, e isso foi feito dentro de um centro espírita, né? Não são todos que funcionam assim, mas nesse caso, onde eu fui desenvolvida, né? Na verdade, desenvolvida, porque eu só fui me desenvolver depois, mas eles chamavam de desenvolvimento. O que era o desenvolvimento? Eu entrava numa sala, eu ficava tentando me concentrar, tentando incorporar de alguma forma. Daí, quando eu incorporava, eu tinha que falar uma senha. Então esse era o desenvolvimento, né? O que eu tava fazendo ali? Eu tava estimulando a minha mediunidade, né? A minha sensibilidade, sendo que eu já estava com a minha sensibilidade muito aflorada. Então eu já tava ruim. Aí eu comecei a estimular ainda mais. O que aconteceu? Virou tudo de ponta cabeça, porque eu não sabia lidar, eu não sabia como controlar aquelas incorporações, eu não sabia como controlar o que eu tava sentindo, aqueles sintomas, e aí eu só piorei muito, né? Eu piorei muito. Antes eu comecei a desenvolver, eu só chorava do nada. Quando eu terminei o desenvolvimento, eu incorporava em todos os lugares qualquer tipo de espírito, né? E isso gerou alguns traumas pra mim também, porque eu fiquei assustada, né? A minha família ficou assustada, a minha família ficou traumatizada, porque a gente não tinha controle do que estava acontecendo, né? E ao mesmo tempo a gente não sabia nem quem buscar ajuda, né? Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter esse cuidado, sabe? Com a nossa saúde espiritual, sabe? Cuidar com a forma que a gente faz esse tipo de trabalho, né? E uma coisa muito importante da gente entender, de você entender, e enfim, que eu entendi também, é que o desenvolvimento mediúnico, ele não é isso, né? O desenvolvimento mediúnico, ele é o estudo, né? É você se comprometer em estudar, em compreender você mesmo, a espiritualidade, né? E a partir do momento em que você começa a entrar nesse mundo, né? Que você começa a estudar, começa a fazer os exercícios. Quais são esses exercícios? São exercícios onde você vai aprender a lidar. Não é exercício para você estimular uma manifestação. Muito pelo contrário. Pelo menos lá no curso do Despertar, os exercícios são para você aprender a controlar as manifestações, para você aprender a lidar com elas, para você aprender a lidar com a ansiedade, que também está muito atrelada à mediunidade desequilibrada. Então, são esses os exercícios que você vai fazendo no seu dia a dia e vai se tornando cada vez mais forte. Aí, quando o espírito vier, quando alguém vier, qualquer situação, querendo te descontrolar, te desequilibrar, ou se manifestar através de você, você vai estar tão bem treinadinho que você vai poder escolher se você quer ou não, né? Eu sempre dou o exemplo da Lara, porque pra mim ela era, né, eu acho que uma das médiums que mais entrou, assim, no estado de desequilíbrio, assim, mediúnico, e hoje ela escolhe a hora que ela quer ver. Ela tem a clarividência, né? Ela tinha clarividência, a princípio ela via tudo, né? E aí entram os traumas, ela via espíritos querendo brincar com ela, querendo assustar. Ela pediu pra parar, conseguiu parar de ver, só que aí ela tava no extremo, né? Ou ela via tudo ou ela não via nada. Depois do desenvolvimento, ela escolhe a hora que ela quer ver. E ela escolhe a hora que vai ser mais útil pra ela, de uma forma que não assuste ela. Então você entende a diferença de você sair aflorando, ai, quero ver tudo. Não é legal sair vendo qualquer coisa, porque isso pode sim descontrolar você de uma forma que você às vezes não tem estrutura para lidar,
né? E a diferença de você fazer um desenvolvimento, conforme você vai estudando, o seu próprio guia espiritual, a própria espiritualidade, né? Vai trabalhando ali os seus campos energéticos, tudo com muita calma. Não precisa ser um processo demorado, ao mesmo tempo que para algumas pessoas pode ser que seja, e não tem problema nenhum, né? Tem algumas pessoas que em um mês realmente estão desenvolvidas. Tem pessoas que demoram ali alguns meses, um ano, mas elas conseguem, né? Vai aos poucos, é a mesma coisa do emagrecimento, né? Tem gente que emagrece super rápido, tem gente que emagrece aos poucos, mas é algo duradouro, algo que faz bem pra ela, saudável. Então, a mesma coisa com o desenvolvimento mediúnico, né? Você vai fazendo aos poucos, você vai ali treinando, você vai ficando assim muito craque, sabe? Compreendendo a sua mente, seu espírito, suas emoções, porque uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções, ela é muito mais difícil de ser pega por um espírito, por um ser encarnado, por qualquer situação na vida dela. Ela fica forte, né? E o que a gente está tentando construir aqui, o que eu tô construindo na comunidade dos despertandos e que todos os despertandos estão construindo, são médiuns fortes, médiuns empoderados. E é isso que a gente precisa buscar. A gente não precisa buscar mais pessoas com mais desequilíbrios, querendo ir por curiosidade para qualquer coisa, criando mais tabus sobre a mediunidade, né? Mais medo sobre a mediunidade do que precisa, né? A gente precisa de um desenvolvimento sério. Eu sempre tento trazer aqui as informações de uma forma muito leve, nunca assustando ninguém, nunca falando cuidado, você se você fizer isso vai dar muito ruim. Não. Se você aflorar a sua mediunidade, vai ser muito desagradável, mas você não vai morrer, entendeu? Vai ser ruim, pode criar alguns traumas, mas não é um caminho sem volta, você consegue voltar. Mas se você pode cortar o caminho, não precisar passar por essa situação mais desagradável, se você já tá passando por isso, né, e quer fazer um desenvolvimento sério, quer melhorar, para que você não piore, né, para depois ter que melhorar. Então, essa é a ideia. A mediunidade, ela não é algo que vai te fazer mal, mas ela pode te gerar um incômodo, né, se ela não for bem trabalhada. E como eu prezo muito pela saúde mental e emocional de quem me segue, né, e de quem tá aqui comigo, eu acho muito importante fazer esse vídeo e dar esse alerta mesmo, sabe? Trazer essa informação, porque às vezes, por falta de informação, a gente acaba fazendo qualquer coisa. E a ideia é que a gente, né, faça as coisas com a informação correta para que a gente não sofra mais do que o necessário. E eu diria que é aí que entra o sofrimento do médium, sabia? Nessa inversão, nessa forma errada de fazer aquilo que, se você fizer certinho, vai tá tudo bem, é algo leve, né, é algo natural. Pode até ser que no começo dê ali, uma dorzinha, uma sensação, uma coisa, mas não é algo que vai te traumatizar, que vai te fazer mal, não. É algo que vai ali só te ensinando e te levando pro caminho certo, né, o desenvolvimento é feito da maneira correta. Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente falar sobre esses temas e deixar muito claro que não é qualquer um, né? Não é qualquer coisa que a gente tem que sair fazendo, ainda mais na internet, que a gente tem muita informação, né? A gente tem que tomar um cuidado e prestar atenção no que a gente tá fazendo com nós mesmos, né? Uma coisa é, eu vou ver uma aura, tá legal. Outra coisa é você querer estimular pra ficar enxergando espírito, pra ficar realmente provocando ali uma situação desnecessária. Uma coisa legal também é que algumas pessoas me perguntam, né? Lu, mas eu queria saber se eu tenho a capacidade da clarividência, né? Até por essa dúvida, algumas pessoas acabam querendo fazer esses exercícios, que às vezes pode até não ativar a clarividência, tá? Se você não tiver essa abertura, pode ser que não ative, não abra daquele jeito que você imagina. Mas pode ativar outras coisas que também não vão ser legais pra você, se você não tiver um equilíbrio. Por quê? Eu acho legal explicar. Se você tá no processo de desequilíbrio mediúnico, você provavelmente está num processo de desequilíbrio mental e emocional, e às vezes até físico, tá? Não necessariamente físico, mas pode chegar no nível físico. Se você está em desequilíbrio mental e emocional, você não vai atrair situações legais mediunicamente falando, tá? É mais ou menos assim. Você
você vai estar vibrando ali numa vibração que é um pouco mais densa. Muitas pessoas começam a desequilibrar a mediunidade quando tem um trauma, quando perde o emprego, quando tem alguma morte na família. Então são situações que desequilibram a pessoa emocionalmente e naturalmente também desequilibram espiritualmente, né? Então você vai atrair coisas ali naquela vibração mais densa, né? Que tem mais espírito, né? Então se você tá vibrando no medo, na angústia, na raiva, na inveja, né? Você tá vibrando ali um pouco mais denso. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses seres, eles vão ser atraídos por você. Você vai estar literalmente abrindo uma portona, tipo, entra, né? Faz o que quiser. Quando você começa a estimular, porque você não tá no padrão certo pra fazer esse estímulo, né? Você não tá pronto pra isso, mas você começa, sem conhecimento, querer estimular algo que vai te atrapalhar. Conforme você vai desenvolvendo a mediunidade, você vai elevando essa vibração, porque através do conhecimento a gente também eleva a nossa vibração. Existem formas de elevar a vibração, assim como tem um exercício que eu passo aqui para o pessoal na jornada do detox energético, que vai elevar a sua vibração, mas temporariamente, né? E através do estudo, através do desenvolvimento, você vai elevar a sua vibração de uma forma que mantenha, né, que você consiga ficar naquela vibração o tempo todo, mesmo que tenham, né, oscilações. A gente tem oscilação vibracional durante o dia, durante o tempo, mas o seu estado padrão sempre vai ser um pouco mais elevado, na aceitação, na alegria, na paz, enfim. Então vai sempre estar mais elevado. E aí, nesse momento, você nem precisa sair querendo forçar a manifestação, querendo, ai, deixa eu ver se agora eu sou clarividente. Não precisa, porque conforme você vai elevando a sua vibração através do desenvolvimento mediúnico, o seu próprio campo energético ele já vai sendo trabalhado, a sua mediunidade já vai sendo desenvolvida naturalmente, sem você ter que ficar forçando, né? Que é o que acontece com os meus alunos, né? Naturalmente eles começam ou a ver alguma coisa, ou a escrever, começam a canalizar, ou se ele não tem um tipo de mediunidade de manifestação, ele vai sentir ali a intuição dele muito mais afiada, muito mais fácil de fluir, né, com a vida. Então, naturalmente ali o seu tipo de mediunidade, seu tipo de manifestação já vai sendo ali assentado, sabe? Já vai sendo arrumadinho e vai ficando tudo bem, né? Então você não precisa sair forçando nada, porque as coisas vão acontecendo naturalmente. E eu falo isso porque eu vejo, assim, vários relatos dos meus alunos e até o meu mesmo, que naturalmente, conforme foram desenvolvendo, a mediunidade ela foi sendo canalizada ali, sabe? Foi sendo usada cada vez de uma forma mais útil e da forma que aquela pessoa realmente veio usar isso. É estranho, né? A gente acha que as coisas têm que ser difíceis, que a gente tem que forçar, que a gente tem que fazer acontecer, e não precisa, né? Naturalmente, se você tiver a mediunidade de clarividência, se você precisar trabalhar com ela, né, se fizer parte da sua missão, ela vai sendo desenvolvida ali naturalmente. Assim como no meu caso, a minha mediunidade não é de clarividência. Então, eu fiz o desenvolvimento mediúnico e não tive nada de clarividência. A minha mediunidade é de ouvir, né, o espírito, principalmente o meu guia, que eu não fico ouvindo qualquer espírito, normalmente é só o meu guia, né, depois do desenvolvimento, e da escrita e da fala, eu vou falando ali, então eu consigo até incorporar, mas não uso mais no meu dia a dia, não é algo que é útil pra mim, então não é uma coisa que eu fico usando, e assim, leve, tranquilo, e assim tem que ser a sua mediunidade. Então eu quis trazer esse alerta, assim, mais pra evitar, né, com que mais pessoas passem pela situação que eu passei, que as minhas alunas estavam comentando, que passaram também por falta de conhecimento, e pra gente tirar cada vez mais, sabe, a falta de conhecimento em relação à mediunidade, esses tabus, esses medos que são gerados por essa falta de informação mesmo, né? Comenta aqui embaixo, #naturalmente, e é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!